Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Hoje nós queremos falar sobre a tenda de Davi. Você sabe o que era a tenda de Davi? Nós queremos falar um pouquinho do que era a tenda de Davi e do que ela representa para a minha vida e para a sua vida. Mas antes disso, eu quero pedir que você deixe o seu like, você deixe o seu joinha, se inscreva nesse canal, comente esse vídeo. Quando você faz isso, você diz para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante e esse vídeo então pode ser entregue a mais pessoas. Mais pessoas podem entrar em contato com o conteúdo desse vídeo, com o conteúdo da Palavra de Deus através da sua vida. E no livro de Amós existe uma profecia que diz assim, Amós capítulo 9, versículo 11. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. A tenda caída de Davi. O que era a tenda de Davi? E nós precisamos entender que, historicamente, Davi, ele num dado momento do seu reinado, ele construiu uma tenda para abrigar a arca da aliança. Davi estava já um rei consolidado, tinha feito ali seu palácio, tinha feito casas, mas ele desejava ter a Arca da Aliança no centro de Jerusalém, ter uma casa para a presença de Deus. Antes de nós entendermos o que era a tenda de Davi, nós precisamos entender o que era a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela foi construída lá no deserto, quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto. Ela foi construída, ela era uma caixa de madeira revestida por dentro e por fora com ouro puríssimo. E a Arca da Aliança, ela representava a aliança de Deus com o povo de Israel. Ela representava a presença de Deus. Quando ia se colocar ali incenso, oferecer incenso diante da Arca da Aliança, Deus se manifestava em cima da arca. Em cima da arca, a presença de Deus se manifestava. Então, a arca era o símbolo da presença de Deus, amados. Guarde isso. A arca da aliança no Antigo Testamento, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E essa arca da aliança estava longe de Jerusalém. Ela estava, na época, quando Davi o trouxe, ela estava na casa de Obed-edom, numa terra um pouco distante, não tão distante, mas ele estava distante de Jerusalém, não estava em Jerusalém. E Davi ele tem esse desejo de trazer a Arca da Aliança para o centro de Jerusalém, para o centro da capital. Davi havia consolidado Jerusalém como a capital do seu reino. Então ele intenta trazer a Arca da Aliança para o centro de Jerusalém. E quando ele traz essa arca, ele monta uma tenda. Ele faz uma tenda, ele faz uma barraca para colocar a Arca da Aliança ali dentro, no centro da capital, no centro de Jerusalém. Estava ali então a Arca da Aliança. Ele coloca então levitas para cantar e tocar louvores 24 horas por dia. Existiam turnos de músicos que faziam uma adoração constante a Deus diante da tenda de Davi, diante da Arca da Aliança. E mais que uma tenda, mais que uma barraca, essa tenda de Davi existia um simbolismo, até porque o profeta Amós fala que naquele dia, mas quando existe essa expressão naquele dia na Bíblia, está se referindo aos últimos dias, está se referindo à volta do Senhor Jesus. Então, naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi. Quando o profeta Amós falou isso, era 250 anos depois de Davi. Então, já não existia mais a tenda de Davi literal ali em Jerusalém. E ali ele promete que essa tenda de Davi seja restaurada. Quando Atos dos Apóstolos acontece o derramamento do Espírito Santo, quando os gentios, os povos de outras nações começam a se converter ao Evangelho, existe uma discussão entre os apóstolos se o Evangelho, a graça do Senhor, seria para todos os povos ou seria somente para os judeus. Então eles discernem que
Deus, ele concedeu a sua graça, concedeu a sua presença, concedeu a salvação a todos os povos. Então, esse versículo, essas palavras do profeta Amós, eles são interpretadas pelo apóstolo Tiago como o cumprimento da profecia. O evangelho chegando a todos os povos, a presença de Deus chegando a todos os povos, é o cumprimento da profecia da restauração da tenda de Davi. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi. O apóstolo Tiago diz que o evangelho chegaria a todos os povos, a graça do Senhor chegaria aos gentios, a graça do Senhor chegaria a todas as nações, a presença de Deus chegaria a todas as nações. Existe um texto na palavra de Deus que haverá uma fome sobre o mundo nos últimos dias, não uma fome de comida, mas uma fome da presença de Deus. Vai chegar um momento em que as pessoas estarão sedentas de algo que elas não vão saber o que é. É a presença de Deus. E a tenda de Davi será restaurada, a presença de Deus será plena, a presença de Deus será buscada. E o que isso fala para a minha vida e para a sua vida? Nós somos alvo da presença de Deus, nós somos alvo dessa profecia, porque o evangelho chegou a nós. Eu não sei quanto a você, a não ser que você seja um judeu praticando o judaísmo, a graça também precisa te alcançar, mas a graça também me alcançou como um gentio, como um povo de outras nações. A graça de Deus alcançou todos os povos. Mas o que eu preciso fazer com essa graça? Qual é o meu papel na restauração da tenda de Davi? Qual é a sua postura na restauração da tenda de Davi? Nós precisamos aprender o que Davi fez com essa tenda, o que Davi fez através dessa tenda. Nós precisamos buscar o que significa a tenda de Davi para a nossa vida em particular. Em primeiro lugar, Davi, ele trouxe a arca e ele deixou no centro da cidade de Jerusalém. Ele armou essa tenda no centro da capital do seu império, do centro da capital do seu reinado. O que isso quer dizer? A presença de Deus, ela precisa ser central na minha vida, na sua vida. A presença de Deus, ela precisa ocupar o espaço central em quem você é. Não se trata de você praticar uma religião, não se trata de você ir no culto, não se trata de você ter um cargo na igreja, se trata da presença de Deus, de quem Deus é, ser central na sua vida, em tudo que você faz, ser central na sua vida, nos seus negócios, a presença de Deus ser central na sua vida, nos seus relacionamentos, a presença de Deus ser central na sua vida, no seu namoro, a presença de Deus ser central na sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, a presença de Deus ser central na sua vida. Ela vai indicar a forma como você faz, como você age. A presença de Deus precisa ser central em tudo que eu faço. Não somente quando eu estou na igreja, ou quando eu estou pregando, ou quando eu estou ouvindo uma pregação, ou quando eu estou orando. A presença de Deus precisa ser central na vida do cristão. Outra coisa, Davi foi buscar a arca da presença na casa de Obed-edom. A arca não veio sozinha. A presença de Deus não vai vir na sua vida sozinha. Ah, mas Deus, ele é tão soberano, Deus é onisciente, ele pode me achar onde eu estou. E Deus te acha onde você está. Mas Deus nunca entra aonde ele não é desejado. Deus não invade a casa de ninguém, amados. Deus precisa ser querido, Deus precisa ser desejado. A palavra fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para encontrar corações que clamam por Ele. Corações que são totalmente dele. Deus, ele precisa de corações que desejem Ele. Não são corações que querem Ele para resolver seus problemas. Não são corações que querem Ele para curar uma doença. Não são corações que querem Ele para resolver um problema financeiro. Não, são corações que desejam a presença dEle, que querem Ele, que chamam por Ele. Davi foi buscar a arca. Davi desejava trazer a arca para o centro da capital. Nós precisamos desejar a presença de Deus. Outra coisa, a presença de Deus, ela precisa ser constante na minha vida, na sua vida. Davi,
ele colocou ali em 1 Crônicas 16:4, fala assim: Davi nomeou alguns levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Então Davi, ele organizou ali turnos de levitas que se revezavam. Saía um turno, entrava um turno, saía um turno, entrava um turno. Eles tocavam louvores, ministravam louvores 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Eles faziam uma adoração constante à presença de Deus. A minha vida, ela precisa ser uma adoração constante à presença de Deus. A sua vida precisa ser uma adoração constante à presença de Deus. Como assim? Você vai ficar então num quarto orando, louvando a Deus o dia inteiro, a noite inteira, todos os dias? Você não vai trabalhar, você não vai se divertir, você não vai ter um tempo com a sua família? Não é isso que eu estou falando. A adoração não se trata de momentos de oração, momentos de louvor, momentos de estar num culto. Tudo isso é adoração, mas não é só isso. Adoração é quando você está lá fazendo um negócio. Adoração é quando uma empregada doméstica está limpando a casa. Ela não está limpando a casa para sua patroa, para o seu patrão. Ela está limpando a casa para Deus. Ela faz como se ela estivesse limpando a casa do próprio Deus vivo. Ela faz com a excelência. Ela faz com o amor. Ela faz com a reverência. E isso vai testemunhar de Deus para os seus patrões, para os seus colegas. Da mesma forma, se você é uma empregada doméstica, se você é um executivo de uma empresa, se você é um político, se você é um pai, uma mãe, tudo o que você fizer precisa estar sendo uma adoração ao Senhor. Isso é uma reverência constante, dia a dia. Os meus relacionamentos. Se as pessoas tivessem relacionamentos amorosos no padrão bíblico, as pessoas estariam acertando 100% nos seus relacionamentos, porque a presença do Senhor iria orientar todas as coisas. Se as pessoas criassem filhos à maneira que o Senhor ensina, à maneira que o Senhor ministra, eles estariam acertando 100%. A nossa vida precisa ser um ato de adoração ao Senhor em tudo que nós fazemos. Relacionamentos, trabalho, diversão, tudo que eu fizer, preciso colocar a presença de Deus na minha vida. Isso não só me protege, como também me dá plenitude em tudo. A presença de Deus, ela nos garante uma vida plena junto com Deus. E vamos considerar Deus sem a nossa presença continua sendo Deus. Deus sem a nossa presença continua sendo pleno e soberano. Deus, ele se basta a si mesmo. Mas então por que ele nos dá da sua presença? Por amor. Deus te ama. Deus quer que você tenha a presença dele, por amor a você. Porque nós, os seres humanos, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos dependentes e nós somos mortais. Então, sem a presença de Deus, nós somos extremamente limitados. Com a presença dele, nós partilhamos da natureza dele. Com a presença dele, nós podemos ter vida plena e eterna e abundante. Então, a presença de Deus é um ato de puro amor do Pai que ele te oferece. Mas você precisa querer, você precisa desejar. Busque a presença de Deus, amados, e tenha uma vida plena e abundante. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.